Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para os amados irmãos. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para cultuar e exaltar o nome do Senhor nesse culto de sexta-feira, culto das causas impossíveis. Como de costume, toda sexta-feira nos reunimos para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu convido a você, no aconchego do seu lar, neste momento, pegar a sua Bíblia. Para nós, daqui a pouco, dentro de alguns minutos, estaremos lendo o texto da palavra do Senhor. O nosso pastor Misael estará ministrando a palavra. Como de costume, na sexta-feira nós estaremos orando na intercessão da sua família, da sua casa. Separa a chave da tua casa, tira da porta, ou se está na bolsa, separa ela. Nós estaremos orando na intercessão. Se você tem uma fotografia do seu ente querido, separa também, estaremos orando. Se você tem um pedido de oração específico, anota, separa também junto, coloca no seu caderno de oração. Se você tem um caderno de oração específico, nós estaremos orando, clamando na intercessão. Estaremos orando pela família, orando pela nação, e entendemos que Deus, Ele está no controle. Nós temos que, neste exato momento, nos posicionar em oração, exercendo a nossa fé diante de Deus, porque Deus, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece aquilo que precisamos. Então nos posicionemos para com Ele. Nesse exato momento, vamos estar agradecendo ao Senhor, e iremos começar este culto. Pai bondoso e eterno, nós te glorificamos. Na beleza da tua santidade, estamos diante da tua presença. Ó Deus amado, vai de encontro a este irmão que está no lar, Senhor. Vai de encontro a ele, Senhor, porque entende que tu estás no controle. No decorrer da semana, Senhor, ele tem se posicionado em adoração a ti, Senhor. As dificuldades chegaram à porta, Senhor, da sua casa, do seu coração. Ó Deus amado, e tu, ó Pai querido, tu pode trazer resposta neste culto das causas impossíveis. Ó Deus amado, porque nós entendemos que tu estás no controle, Senhor, e tem feito a diferença não só na minha vida, mas na vida dos nossos irmãos. Por isso nós glorificamos, exaltamos o teu nome e prestamos este culto em adoração ao teu nome, culto das causas impossíveis, porque nós entendemos, Senhor, que nós não podemos fazer. Tu és o Deus, ó Pai querido, que pode resolver a causa, pode trazer esperança, e nós confiamos, ó Pai querido, e cremos que tu estás na casa. Por isso nós glorificamos e exaltamos o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Ministério de louvor, adorando ao Senhor. Aleluia. Deus é meticuloso, Ele é detalhista. Em cada pequeno detalhe, até imperceptível aos nossos olhos, Ele está cuidando de nós. Oh, você que crê, declare esse Deus de amor nos mínimos detalhes. Aleluias. Que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural.
sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deu altura certa do pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar. E admirar, fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, fique tranquilo, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o nosso trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando, se acalme, cuidando de tudo. O nosso trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, declare, detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Não só se sinta, tenha certeza, nós somos para o Senhor especial. Aleluias. Rompa nessa noite, comece a romper as barreiras, não fisicamente, mas pela fé naquele que tudo pode, aquele que pode fazer mais, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Oh, aleluias, confiamos em Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Precisamos do Teu poder, da Tua unção, para aumentar a nossa fé. Oh, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco
provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Só quem crê, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare do início. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou. Declare essa palavra, esse louvor é ânimo pra tua vida. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Declare com a sua fé. Todo-Poderoso quer que você declare a sua confiança nele. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, a cada dia vou viver.
Senhor, nosso Salvador. Aleluias. Rompendo em fé, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos estar agora na intercessão, porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Como eu tenho falei no início aqui, querido, já pegou a chave da tua casa? Pega a chave do seu automóvel também, coloca sobre a mesa ou no sofá. Estamos aqui com chaves aqui de residência, aqui sobre o altar. Temos aqui fotografias, a qual estamos na intercessão para a glória do nome do Senhor. Tem ele na frente. Temos aqui o nosso caderno de oração. Obrigado, meu amado. Temos aqui caderno de oração, a qual tem vários pedidos de oração que está sobre este caderno. O nosso diácono Cláudio está aqui nos auxiliando. Temos aqui pedido de oração, diversos pedidos de oração. Nós estaremos na intercessão para a glória do nome do Senhor. Você que está aí com a sua carteira profissional também, vamos estar clamando ao Senhor pelo teu trabalho, porque eu creio que Deus, Ele está no controle de tudo. Estaremos orando pela família, orando pela nação. Nesse momento, feche os seus olhos nesse momento. Bondoso e eterno Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, porque entendemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Senhor, queremos clamar agora neste momento por esses pedidos de oração que está sobre esta caixa, Senhor. São vários pedidos de oração, Senhor. Tu bem sabes, Senhor, como teus filhos, ó Pai querido, estava, Senhor, escrevendo, Senhor, no caderno, Senhor, e separando esses pedidos de oração, Senhor, para serem entregue diante do teu altar, Senhor. Em oração, Senhor, Tu sabes as lágrimas dos teus filhos. Traga resposta, Senhor, a cada pedido de oração, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Eis aqui este caderno de oração, Senhor. Ó Pai amado, quando os Teus filhos estavam aqui na igreja, Senhor, Senhor, nós passávamos esse caderno, Senhor, pelos irmãos, a qual os irmãos anotavam e passavam ao banco atrás, e os outros iam anotando os pedidos de oração. Ó Deus amado, foi pedido, Pai querido, cada, Senhor, pedido de oração foram anotados, e aqui nós estamos clamando neste momento. Nós entregamos nas Tuas mãos as fotografias a qual nós apresentamos agora neste momento, Senhor. Ó Pai amado, cada pessoa a qual o Senhor colocou aqui, ó Pai querido, confiando em fé, Senhor, na intercessão, Senhor, por esse ente querido. Ó Deus amado, outrora estava aqui diante deste altar, Te adorando, Te exaltando, em outras igrejas, glorificando, Senhor, ministrando a palavra, Senhor, trazendo a palavra para aquele que não conhece, Senhor. Ó Pai amado, mas aconteceu algo, ó Pai querido, que ele se entristeceu, Senhor, e se afastou da Tua presença. Queremos clamar por esses desviados, ó Pai querido, ó Pai amado, por esses que estão aí cambaleando, Senhor, fracos e oprimidos, ó Pai querido. Ó Espírito Santo, toca no coração deles, que eles possam regressar à Tua casa, que eles possam voltar à Tua presença, porque nós entendemos que Tu és Deus para tratar, para cuidar, Senhor. Queremos clamar aqui, Senhor, por essas chaves, ó Pai querido, que simboliza, Pai querido, chave de residência, chave de veículos, ó Pai querido, chave de estabelecimentos comerciais, ó Pai querido, a qual, Senhor, Tu tem dado condição aos Teus filhos, ó Pai querido. Ó Pai querido, queremos clamar, Senhor, por esta casa, Pai querido, a qual o Teu filho, Senhor, paga aluguel hoje, Senhor, mas confia, Senhor, que breve estará comprando a sua casa própria, Senhor. Ó Deus amado, nós entregamos nas Tuas mãos, porque cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, porque entendemos que é com fé, Senhor, diante da Tua presença, com ousadia, Senhor, que nos posicionamos diante da Tua presença, porque Tu traz resposta para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, queremos clamar, Senhor, pelas famílias agora neste momento. As famílias que estão reunidas dentro do lar, Senhor. As famílias, ó Pai querido, que choram, Senhor, pela perda do ente querido, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, seja o consolo para esta família. Ó Deus amado, entregamos nas Tuas mãos a juventude, Senhor, os adolescentes, o pré-adolescente, Senhor, as crianças, ó Pai.
Cuida dessa família, Senhor, desse chefe da família, Senhor. Ó Pai amado, esta mãe, ó Pai querido, este avô, esta avó, Senhor. Visita todas a parentela neste momento, ó Pai querido, que precisa, Senhor, de Ti, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Não conseguiríamos vencer, mas nós entendemos que Tu és Deus que traz resposta e cuida de nós. Ó Deus amado, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a carteira profissional, Senhor, deste filho e desta filha que está levantando no aconchego do lar, Senhor. Ó Pai amado, que está nesse mesmo clamor, Senhor, está clamando o Senhor Jesus. Ó Deus amado, traz resposta, Senhor, para com a vida deles, para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os hospitais, Senhor. Ó Deus amado, essas pessoas que estão, Senhor, infectadas, Senhor, cuida deles, ó Pai querido. Ó Pai amado, traz resposta, Senhor. Ó Pai amado, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, pelos médicos, Senhor. Clamamos, ó Pai querido, pelos enfermeiros, pelos maqueiros, Senhor. Ó Pai amado, para esses, Senhor, que estão aí de frente, ó Pai querido. Ó Pai amado, cuidando dessas pessoas, ó Pai querido, que foram, Senhor, atingido por esse Covid-19, Senhor. Ó Deus amado, porque nós entendemos que Tu és Deus para cuidar, Senhor, para tratar, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, porque nós entendemos que Tu estás no controle, Senhor. Quantas pessoas estão em desespero dentro do lar, Senhor. Ó Pai amado, estão com a sua parte psicológica, Senhor, agravada, Senhor. Preocupados, Senhor, porque as notícias que chegam, Senhor, muitas das vezes, ó Pai querido, tem chegado, Senhor, para afligir cada vez mais o coração. Ó Pai amado, que eles possam ser curados, que eles possam ser, Senhor, agora neste momento, Senhor, libertos, Senhor Jesus. Ó Pai amado, e nós cremos, Senhor Jesus, que Tu estás no controle das nossas vidas. Ó Deus amado, neste momento queremos clamar pela nação, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso presidente nas Tuas mãos, os ministros, Senhor, neste momento, ó Pai querido, que está junto ao presidente. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o Congresso Nacional, os senadores, deputados federais, ó Pai, o STF, Pai querido. Queremos entregar os estados, ó Pai querido, Senhor, da República Brasileira nas Tuas mãos, os governantes, Senhor, os governadores, os prefeitos, Senhor, os deputados estaduais, Senhor, os vereadores, ó Pai querido. Ó Deus amado, toda esta nação, ó Pai querido, que geme, ó Pai querido, neste momento de grande aflição. Tu és o Deus da resposta, Tu és o Deus da cura, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos porque Tu estás no controle. Ó Pai amado, porque sabemos, ó Pai querido, que Tu tem cuidado de nós, Senhor. Ó Deus amado, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as forças armadas. Nós entregamos nas Tuas mãos policiais militares. Ó Pai amado, cada Senhor que está, cada policial, Senhor, que está com a sua responsabilidade, diretamente, Pai querido, ó Pai amado, e nós entendemos que Tu estás no controle. Cuida de cada um, Senhor, ó Pai amado, e cremos, Senhor Jesus, porque Tu traz resposta, Senhor. Senhor, esta nação, Senhor, ó Pai amado, Tu conheces, Senhor, cada vida, Senhor, desta nação, e entendemos, Senhor, que Tu, ó Deus, que dá vida, Senhor. Ó Deus amado, Tu, Senhor, que permite, ó Deus, ó Senhor, a vida, Senhor, e a morte, Pai querido. Quem somos nós para questionar, Senhor? E assim nós entendemos, Senhor, e nessa intercessão já Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor Jesus, que está olhando para esta nação com os olhos como chama de fogo, Senhor, para tratar e para curar, Senhor, e para repreender todo o mal. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para cultuarmos ao Senhor. É tão bom quando temos essa consciência que devemos adorar ao Senhor, reconhecer a sua bondade, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Eu quero lhe convidar, se você puder abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6,
Diz assim a palavra do Senhor, se você puder, acompanhe aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero falar nesta mensagem sobre o tema como barro na mão do oleiro. Deus havia chamado o profeta Jeremias para ser um profeta que viesse a chorar, a orar, a clamar pelo povo. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, como alguns assim o identificam. Porque Jeremias, ele sentiu a dor, o sofrimento do seu povo no período justamente tão difícil que foi o período do cativeiro. Foi um dos momentos mais difíceis da história de Israel, foi o período do cativeiro. Mas mesmo nesse período, muitas pessoas não se converteram, não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Então, Jeremias profetizou, foi a boca de Deus para trazer mensagens ao povo, mensagens essas que tinham palavras de chamamento de arrependimento, de confissão, de mudança, de transformação para a vida do povo. Foi nesse contexto que um dia Deus disse para Jeremias assim: Jeremias, vai até a casa do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Você vai ouvir, você vai ver, você vai prestar atenção em tudo o que o oleiro faz, como ele trabalha, como ele faz um vaso, e depois eu volto a conversar com você. Então Jeremias, ele desceu e foi à casa do oleiro. E Jeremias, então, ele começa a olhar e a assistir e a ver todo o processo pelo qual um vaso é feito. Jeremias, ele presta atenção nos detalhes, como é que o oleiro trabalha. E a Bíblia, ela tem pelo menos 4 textos que falam sobre esta ação do barro, do vaso e do oleiro. Os capítulos 29 e 30 de Isaías, os capítulos 18 e 19 de Jeremias, também Isaías 64, versículo 8, e Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21, esses textos falam da história do vaso e do oleiro, do barro nas mãos do oleiro. Então, o profeta Jeremias, ele desce até lá para ver todo o processo pelo qual o barro passa pelas mãos do oleiro, até que ele se transforme em um vaso. É interessante dizer que no texto que o profeta Isaías, no capítulo 29, capítulo 30, quando Isaías, ele fala sobre o povo ter se desviado, ter se afastado de Deus, e Deus querendo trazê-los novamente. E Deus iria fazer isso assim como um oleiro que restaura um vaso quebrado, assim como um oleiro que refaz um novo vaso, Deus estaria fazendo assim com o seu povo. É interessante que no capítulo 29 e 30 do profeta Isaías, a ênfase maior está no barro. Já o profeta Jeremias, ele dá ênfase à ação do oleiro. Enquanto Isaías dá ênfase ao barro, Jeremias dá ênfase ao oleiro. Enquanto que Isaías dá ênfase à palavra de Deus, à palavra do oleiro.
Já Jeremias, ele dá uma ênfase para as ações que o oleiro vai fazer com o barro. É interessante que em Isaías 29 e 30, esses dois capítulos, Deus está falando, a palavra dele está em ação. Já no livro do profeta Jeremias, agora, já não é mais tanto o oleiro falando, é ele agindo no silêncio. Muitas das vezes, Deus age assim conosco. Há momentos que ele fala, há momentos que ele usa a palavra verbalizada, a palavra falada. Mas há momentos que ele vai agir. E aí ele vai agir até mesmo no silêncio. Há momentos que Deus vai falar conosco, não é mais por meio de palavras vocalizadas, palavras verbalizadas, mas Deus irá falar através de ações práticas na nossa vida. E assim foi o que Jeremias precisava aprender naquele momento. Jeremias então ele desce à casa do oleiro. E o que Jeremias viu lá? Diz o texto que quando Jeremias chega, o oleiro ele estava fazendo um vaso, e o vaso estava nas mãos do oleiro. E aí aquele vaso que estava na mão do oleiro, o que aconteceu com ele? O vaso se quebra. O vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? O oleiro ele não pegou o vaso e jogou fora. Ele não descartou aquele vaso, porque para Deus nenhum vaso deve ser descartado. Ele tem um propósito. Assim somos nós, como barro, como vaso na mão do oleiro que é Deus. Aquele vaso ele se quebra na mão do oleiro. E o que o oleiro faz então? O oleiro refaz um novo vaso. É interessante aqui que Jeremias não diz que ele pegou o vaso e consertou o vaso. Não diz que ele emendou ou remendou, ou que ele colocou lá uma colazinha no vaso. Não, o vaso que se quebrou, ele refez um novo vaso. É interessante que Jeremias não diz assim: e o vaso que se quebrou, ele consertou o mesmo vaso. Não, Jeremias não diz isso. Jeremias diz que ele pegou aquele vaso quebrado e fez um novo vaso para aquilo que era útil. E é justamente isso que eu quero aqui tratar, falar sobre essa ação de Deus nas nossas vidas, de nos quebrar e de nos fazer um novo vaso. É isso que Deus queria com que o povo aprendesse. E qual é o processo que um oleiro faz um vaso? E era isso que Jeremias precisava ver para ele aprender e ensinar o seu povo. E aí Jeremias observa como era que o oleiro trabalhava. Primeiro, o oleiro, o que ele fazia? Ele pegava o barro ou a argila. Ele pegava aquele barro. Primeira coisa que ele fazia, ele peneirava, ele limpava o barro, tirava aquelas impurezas mais visíveis, aquilo que aparecia mais. Ele peneirava e limpava o barro. Segunda coisa que ele ia fazer, ele pegava o barro e ele colocava água, ele misturava com água. E aí, na esperança de quê? Porque quando o barro tinha contato com a água, ele iria fazer com que algumas pequenas pedras, com que algumas pequenas sujeiras muito íntimas, ligadas ao barro, quando elas tivessem contato com a água, o que iria acontecer? Aquela sujeira iria aparecer. Então ele pegava, misturava o barro com a água, e aí ele mexia, e sabe a segunda coisa que ele ia fazer? Ele pegava aquele barro misturado com a água, e ele colocava num pote e levava ao fogo. Ele colocava num forno e deixava aquecer. Não era ferver demais, mas ele deixava aquecer o barro misturado com a água. Por quê? Porque quando o barro com a água misturado era levado ao fogo, aquele ato ali, aquela ação,
iria fazer com que muitas impurezas, muitas sujeiras que estavam naquele barro, ela ia deixar do barro, ela ia sair naquela fervura, naquele aquecimento do barro com a água. Aí ele pegava aquele barro, agora com aquela água, não deixava ela secar, mas ele ia lá e coava aquele barro, tirava a maior parte daquela água, e aí sim, ele poderia agora, a partir disso então, começar a trabalhar naquele barro. Ele pegava aquele barro, ele se assentava, nas tradições era assim, havia de início na antiguidade, era algo feito totalmente artesanal, nas mãos do oleiro. Passou-se o tempo, e já na época de Jeremias, conforme diz o texto, o que aconteceu? Havia um instrumento chamado a roda inferior e a roda superior. Eram 2 discos grandes. O oleiro, ele se assentava e com os seus pés ele tocava aquele disco, aquela roda inferior, e ele ia dando a cadência do movimento. Aquela roda girava mediante a cadência que o oleiro dava em girar aquela roda, tocar nela com os seus pés. E aquela roda então, ela estava ligada à roda superior, acima, na altura em que o oleiro pudesse agora colocar o barro em cima dela, na roda superior, e manuseá-la. E enquanto aquela roda superior ia girando, de acordo com a velocidade que os pés do oleiro dava, o oleiro pegava então o barro que estava ali na roda superior, e ele molhava a sua mão ou untava ela com água e às vezes com o próprio óleo, e ele iria então moldando aquele vaso. A roda ia girando, e aí o oleiro ele ia trabalhando aquele vaso, e ele iria desenhando um vaso. Ele fazia o vaso de acordo com o seu gosto pessoal. Ele fazia o vaso de acordo com o gosto dele, com o pensamento dele, com aquilo que ele havia projetado. Ele fazia vasos pequenos, vasos médios, vasos grandes. Ele fazia tigelas, potes. Alguns eram para carregar água, outros eram panelas que iriam para fazer comida, outros eram apenas um vaso decorativo que ia ser pintado, ia ser trabalhado, iria ser usado lá na frente. Ou seja, o oleiro, ele definia qual era o sentido que aquele vaso ia ter. Nenhum oleiro fazia um vaso sem sentido. Não havia a ideia de se criar um vaso que servia para tudo. Não, os oleiros normalmente, eles faziam o vaso de forma específica. Então ele tinha o vaso, ele tinha um barro nas suas mãos, e ele ia modelando aquele barro, e aquele barro daqui a pouco se transformava num objeto que teria utilidade, e a utilidade era definida pelo oleiro. Passava-se um momento e ele ia trabalhando aquele vaso nas suas mãos. Se aquele vaso não se quebrasse, o que ele fazia? Depois que ele modelava aquele vaso, então ele separava aquele vaso em outros, e mais uma outra vez ele colocava aquele vaso no forno novamente, e ele iria passar por um processo de aquecimento, e lá no forno pela segunda vez, agora ele sairia de lá resistente, forte e qualificado. Depois disso, então ele poderia ser pintado ou utilizado conforme a sua determinação dada pelo oleiro. Mas se quando o oleiro estava montando aquele vaso, se o vaso se quebrasse nas mãos dele ou apresentasse uma rachadura, o que ele fazia?
ele não pegava esse vaso e colocava no forno para logo em seguida colocar para utilidade. O que ele fazia? Ele também não jogava fora. Ele não descartava aquele vaso que se quebrava nas suas mãos. Ele pegava ele, voltava ao processo inicial. Ele colocava água novamente, passava ele por uma peneira, levava ao fogo novamente, para depois voltar a trabalhar nele, para fazer dele, não o mesmo vaso anterior, mas fazer dele um novo vaso. Jeremias observa esse processo, e é justamente esta ação que acontece quando Jeremias está na casa do oleiro. O oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso se quebra nas mãos dele, e Jeremias observa que o oleiro não joga o vaso fora, mas ele pega aquele vaso e ele refaz dele um novo vaso. E aí, quando ele refaz o novo vaso, Deus volta para Jeremias e diz assim: Jeremias, é justamente isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer, não é remendar um vaso. Eu não quero pegar e colocar cola e remendo. Eu quero fazer um novo vaso. E aí Deus disse assim: Jeremias, assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Só que quando Jeremias olha para aquele processo, Jeremias entende o que estava nas entrelinhas do que Deus estava agindo. Por quê? Porque aquele processo era um processo doloroso. Porque o barro não era para isso. Barro não era para estar sendo levado a fogo, passando por uma peneira. Aquilo era um processo doloroso. Por quê? Porque tinha que se colocar água, peneirar, colocar no fogo, trabalhar ele nas mãos do oleiro. E esse era um processo longo. E assim Deus disse: Jeremias, assim eu vou fazer com vocês. Assim como o oleiro, ele pega o barro, coloca água, ele peneira, leva ao fogo, limpa, depois ele molda, ele detalha e ele dá finalidade. Assim eu vou fazer com vocês. E caso esse vaso se quebre, eu não descarto, eu não vou jogar fora, eu vou fazer um novo vaso. Deus disse: Jeremias, é isso que eu penso de vocês. Eu quero fazer de vocês um novo vaso. Deus estava dizendo para ele assim, dizendo: Jeremias, diga a esse povo que ainda há esperança para eles. Ainda há esperança de eu torná-los um novo vaso. É isso que a nação é para mim. É isso que eu quero fazer com esta nação. E foi isso que Deus fez. Por quê? Porque aquele processo todo do oleiro com o barro era uma simbologia da ação de Deus para com o seu povo. E assim como o oleiro faz um novo vaso, Deus disse: Jeremias, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer de vocês um novo vaso. Eu posso fazer de vocês um novo vaso. Ainda que você esteja quebrado, ainda que haja deficiências em vocês, eu tenho o poder de transformar isso em novidade. Uma das palavras que retrata bem essa ação de Deus é a vida de Jó. Porque a Bíblia diz que, palavras do próprio Deus, que Jó era um homem sincero. Esta palavra vem do latim sinceridade, sincero, significa sem cera. E o que é ser sem cera? Esta palavra remonta na antiguidade, justamente porque alguns vendedores, comerciantes, que vendiam vasos na antiguidade, eles levavam os vasos de um lugar para o outro, de uma feira para outra comercial, e de repente naquele transporte, um vaso
se rachava, um vaso quebrava uma pontinha, ou alguma coisa riscava um vaso. E o que eles faziam para não perder o vaso? Eles passavam uma tinta ou passavam uma cera para cobrir uma deficiência daquele vaso, para não perder o vaso. Mas não é isso que Deus faz. O vaso que se quebrou na mão do oleiro, Deus não remendou ele. Deus quebrou tudo e fez novamente um novo vaso. É por isso que o texto de Jó diz que Jó era um homem sincero. Significa dizer que Deus olhou para Jó e disse assim: Jó não usa aparência, Jó não vive de capa, Jó não é um homem remendado, ele é íntegro. Ou seja, ele não tem cera, ele não tem nada encoberto. Ele é um vaso feito pelas minhas mãos. Ele está pronto, ele está apto, porque eu forjei nele um vaso. E eu quero dizer nesta mensagem, eu quero trazê-la para os nossos dias, para a nossa realidade. Quem sabe muitos de nós estamos assim. Quem sabe muitos de nós estamos como alguém que pode dizer assim: um dia eu fui um vaso nas mãos de Deus, um dia Deus me usou, um dia eu fiz tanta coisa para Deus, mas aí de repente a minha vida deu errado, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu me afastei de Deus, e agora Deus não me usa mais, agora eu não tenho mais graça, eu não tenho mais unção, não tenho mais o poder de Deus na minha vida. Será que tem jeito para mim? Será que ainda tem solução? Será que Deus poderia ainda me usar? Será que Deus poderia novamente ainda olhar para mim? Sabe qual é a resposta de Deus? Deus vai dizer assim para você: meu filho, eu não vou pegar você todo quebrado e vou remendar. Eu não vou te colocar cola, eu não vou te emendar. Eu vou te fazer um vaso novo. Eu vou fazer coisas novas. E é isso que Deus quer fazer de nós. Assim como ele disse: ó casa de Israel, vocês são o barro, eu sou o oleiro. Jeremias destaca que a ação principal aqui nesse texto é a ação do oleiro em fazer um novo vaso. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Se você se sente caído, fraco, abatido, se você está cansado, se você está desviado da presença do Senhor, Ele te chama novamente e Ele diz: vem, meu filho, venha para as minhas mãos, venha para os meus braços. Eu vou fazer de você não alguém remendado, eu não vou colocar cera em você, eu não vou colocar cola em você, eu vou te levar na minha olaria e eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou transformar o seu ser, eu vou tirar tudo aquilo que te impede de ser um verdadeiro vaso e te farei um novo vaso. Esse é o chamado de Deus, esse é o convite de Deus para a sua vida neste dia. E eu quero lhe convidar neste momento a você tomar uma atitude. Se você se sente como um vaso que está rachado, que está quebrado, a você dizer e se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou à tua disposição. Se é preciso ir novamente à tua olaria, se for preciso, Senhor, me quebrantar, me quebrar, me moer, me levar, Senhor, lá no início da olaria, lá no processo inicial. Eu quero, Senhor, porque eu quero ser um vaso novo. Eu vou orar neste momento. Eu quero lhe convidar a orar comigo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entregue sua vida a Ele. Ele pode fazer de você um novo vaso. Porque o pecado nos quebra, o pecado nos traz impurezas, contaminações, sujeiras. E o pecado não deixa, não permite com que a gente seja um verdadeiro vaso nas mãos do Senhor. É por isso que a gente precisa ir lá na olaria de Deus, ser limpo e purificado com Ele, por Ele. Eu quero que você ore neste momento. E você vai falar com Deus: Senhor, faça de mim um novo vaso. Como barro na mão do oleiro,
Assim, Deus, eu quero estar nas tuas mãos. Faça de mim um novo vaso. Transforma-me. Eu quero ser um vaso sem cera, sem remendo, sem cola. Eu não quero viver de aparências. Eu quero viver de realidade. Feche seus olhos. Fale com Ele neste momento. Senhor, nós oramos a Ti. Nós te clamamos neste momento, pois a Tua palavra tem sido dita, Senhor. E assim como o Senhor disse para Jeremias, que assim como o barro, o vaso nas mãos do oleiro, o Senhor disse que faria, Senhor, um novo vaso. O Senhor disse: assim sois vós nas minhas mãos. Ó Deus, queremos ser um novo vaso. Leva-nos à tua olaria. O que é preciso ser feito, Senhor? Confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e dizemos: Deus, trata nas nossas vidas. Limpa-nos de toda a impureza. Limpa-nos, Deus, de tudo aquilo que está agarrado a nós, de todo o pecado, de todo o vício, de todo o engano. Ajuda-nos. Faça de nós um novo vaso, um vaso limpo, sem cera, sem cola, sem emendas, um vaso, Senhor, novo por completo, para que sejamos úteis à Tua obra. É a oração que nós te fazemos. Que o Senhor neste momento liberte aqueles que estão oprimidos, cansados. Que o Senhor liberte, Senhor, aqueles que estão presos a um vício. Que o Senhor nesta hora, Senhor, neste momento, venha salvar aqueles que estão, ó Deus, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania. Que o Senhor perdoe pecados. Que o Senhor salve neste momento e faça, Senhor, novos vasos. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Como barro na mão do oleiro, assim somos nós em tuas mãos. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você guarde e aplique esta palavra ao seu coração. Permita com que o Espírito Santo tenha liberdade de mover e de agir no seu coração. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um culto para a glória de Deus. Vocês que estão aí assistindo, mas estão participando, não apenas olhando, vendo, mas você está cultuando a Deus. Que Deus te abençoe. Agradecemos pela sua participação e lhe convidamos para que você não deixe de acompanhar os demais cultos. Toda quarta-feira, às 19 horas, nas nossas redes sociais, no Facebook da nossa igreja e no nosso canal do YouTube. Sexta-feira, às 19 horas também. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Todos os professores estão lá colocando as suas aulas. E domingo, às 18 horas, o culto. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar, vamos encerrar este culto neste momento. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por mais um culto. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Seja conosco. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os teus filhos. Que o Senhor traga paz, ânimo, consolo, conforto, sabedoria, direção aos teus filhos. Ajuda-nos, levanta-nos, transforma-nos, faça de nós um novo vaso. É a oração que te fazemos, sob a tua total dependência, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo repouse em cada casa, em cada vida, desde agora e sempre. Todos digam: Deus te abençoe, até a próxima.